O cabo Renato Ferreira tinha 38 anos de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e já não conseguia mais chorar. Ou pelo menos era o que ele achava até aquela madrugada de quinta-feira, quando seus joelhos cederam no chão frio de uma cozinha imunda e suas mãos tremeram tanto que quase não conseguiu discar o número do capitão. A voz que saiu da sua garganta era algo que ele não reconhecia, um som quebrado, urgente, desesperado. Do outro lado da linha, o capitão Mendes levou 3 segundos para processar que aquele homem chorando era Renato. O mesmo Renato que tinha entrado em prédios em chamas, resgatado corpos de enchentes, segurado mães aos berros enquanto tiravam seus filhos de ferragens retorcidas. E agora estava ali, soluçando ao telefone, repetindo uma única frase: "Capitão, eu preciso ficar com ela. Eu não posso deixar levarem ela." No chão ao lado dele, uma menina de 7 anos tremia, encolhida contra a geladeira velha. O braço esquerdo inchado 3 vezes o tamanho normal, a pele arroxeada e quente ao toque. Ela segurava com a mão boa uma pulseirinha de miçangas coloridas, daquelas que crianças fazem na escola, com letrinhas brancas formando um nome: Helena. As miçangas estavam sujas de sangue seco. A menina olhava para Renato com olhos enormes, vidrados, como se estivesse vendo através dele, e não ele propriamente. Ela não chorava, não falava, apenas respirava rápido demais, um chiado fino escapando dos lábios rachados. Renato estendeu a mão devagar, e quando seus dedos calejados tocaram a pulseira, a menina apertou mais forte, como se aquilo fosse a única coisa no mundo que ainda fazia sentido. Antes de você julgar qualquer coisa do que vem a seguir, respira fundo e escuta o que aconteceu. Porque tem coisa nessa vida que a gente só entende quando tá no meio. E Renato estava bem no meio. Renato Ferreira era o tipo de homem que acordava todo dia, se perguntando por que ainda vestia aquele uniforme. 38 anos de Corpo de Bombeiros Militar transformam qualquer um em pedra. Ele tinha visto de tudo: gente queimada viva, crianças afogadas em piscinas de quintal, velhos mortos sozinhos, havia semanas sendo comidos por ratos. Tinha carregado pedaços de gente depois de acidente na rodovia. Tinha segurado a cabeça de um adolescente esfaqueado enquanto o menino chamava pela mãe e morria ali mesmo, na calçada, sangue quente escorrendo entre os dedos de Renato. E em cada plantão, em cada ocorrência, alguma coisa dentro dele ia embora. Não de uma vez, aos poucos, como água vazando de um balde furado. No começo, ele chorava escondido no banheiro. Depois parou de chorar. Depois parou de sentir. E quando você para de sentir, você para de viver de verdade. Você só existe. Acorda, veste o uniforme, atende chamado, volta para casa, dorme, repete. Renato tinha 53 anos, 2 ex-esposas que não aguentaram os turnos noturnos e o silêncio, e um filho de 22 anos chamado Felipe, que mal falava com ele. O último contato tinha sido 6 meses atrás, uma mensagem seca no aniversário de Renato. Parabéns. Nem um ponto de exclamação. Renato tinha digitado uma resposta longa, explicando, pedindo para se verem, mas apagou tudo e só respondeu: obrigado. Felipe morava com a mãe, a primeira ex-esposa, trabalhava com programação, tinha vida própria. Uma vida da qual Renato não fazia parte. E isso doía mais do que qualquer ferimento físico que ele já tinha sofrido em quase 4 décadas de serviço. Renato tinha pedido aposentadoria 3 vezes nos últimos 2 anos. Todas as 3 vezes, alguma burocracia segurou o processo. Então, ele continuava. Mais um plantão, mais um chamado, mais uma noite. Aquela quinta-feira tinha começado como qualquer outra. Plantão das 18 às 6 da manhã. 3 chamados até meia-noite. Um princípio de incêndio em fiação elétrica. Um cachorro preso em grade.
Um bêbado caído na rua que, na verdade, estava tendo um AVC. Rotina. Às 2h15 da madrugada, o rádio estalou com o código de emergência médica. Endereço na Vila Mariana, bairro residencial de classe média-baixa, apartamento térreo. A atendente da central repassou a informação com a voz estranha, hesitante. Uma criança tinha ligado para o 193. 7 anos. Disse apenas. Ele disse que não ia doer. Depois começou a chorar e desligou. A central conseguiu rastrear o endereço pela linha fixa. Renato e mais 2 bombeiros subiram na viatura. Durante o trajeto, ninguém falou nada. Mas todo mundo sabia. Quando uma criança liga chorando e diz que alguém disse que não ia doer, você já sabe que vai encontrar algo ruim. A questão é o quão ruim. O apartamento ficava no fundo de um prédio velho de 3 andares. Janelas gradeadas, pintura descascada, cheiro de mofo e frituras antigas no corredor. A porta estava entreaberta. Renato entrou na frente, chamando alto, identificando-se. Ninguém respondeu. A sala era pequena, escura, com móveis velhos e um sofá rasgado. Caixas de pizza empilhadas na mesinha de centro. Cinzeiro cheio. Garrafas de cerveja. No canto, uma televisão ligada sem som. Renato avançou pelo corredor estreito, coração acelerado agora. Mão no rádio portátil. A cozinha estava no fundo, e foi ali que ele a viu, sentada no chão, encostada na geladeira, tremendo. O braço esquerdo dependurado ao lado do corpo, inchado de um jeito que não era natural, com manchas roxas e vermelhas subindo até o ombro. A pele brilhava de suor e febre. A menina usava uma camisola velha, grande demais, suja. Pés descalços. Cabelo castanho grudado na testa. Olhos abertos, mas vidrados. E aquela pulseira? Aquela pulseira de miçangas apertada no pulso da mão direita, com o nome Helena. Renato se agachou devagar. 2 metros de distância. Mãos à mostra. Oi, Helena. Meu nome é Renato. Eu sou bombeiro. Você me ligou, lembra? A menina não respondeu. Só olhou para ele. Renato tentou de novo. Helena, eu tô aqui para te ajudar. Você tá machucada, né? A gente precisa levar você pro hospital. Nada. Silêncio. Só a respiração rápida, chiada. Um dos outros bombeiros entrou na cozinha, viu a cena e recuou para chamar o SAMU pelo rádio. Renato foi se aproximando centímetro por centímetro. Helena, você consegue me mostrar o que tá doendo? A menina baixou os olhos para o braço inchado. Renato sentiu o estômago revirar. Porque ali, na pele arroxeada, ele conseguiu ver o que era. Uma tatuagem. Ou melhor, uma tentativa de tatuagem. Caseira. Feita com agulha e tinta. Um desenho mal feito de uma estrela. E a pele ao redor estava infeccionada. Quente, vermelha, com pus acumulado em alguns pontos. Renato fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, a menina estava olhando direto para ele. E disse, com uma voz fina e quebrada. Ele disse que era nossa arte secreta. Foi nesse momento que Renato sentiu algo dentro dele se partir. Não rachar, partir. Como vidro. Ele estendeu a mão devagar e a menina, depois de 3 segundos eternos, segurou. A mão dela era pequena, quente de febre. Tremia. Renato apertou de volta com delicadeza. Helena, eu não vou deixar ninguém te machucar mais. Tá me ouvindo? Eu tô aqui agora. Você tá segura. A menina não respondeu com palavras, mas apertou a mão dele mais forte. E naquele aperto, Renato sentiu a primeira coisa real em anos. Medo. Não medo por ele. Medo por ela. Medo de que alguém tirasse ela dali e ele nunca mais soubesse o que aconteceu. Medo de que ela virasse mais um número, mais um processo, mais uma criança perdida no sistema. E foi ali, ajoelhado naquela cozinha fedorenta, segurando a mão de uma menina de 7 anos que ele não conhecia, que Renato Ferreira fez uma promessa.
Enquanto eu tiver ar nos pulmões, Helena, ninguém encosta em você. Eu juro. O SAMU chegou 12 minutos depois. 2 enfermeiras e um médico socorrista. Renato ainda estava segurando a mão de Helena quando eles entraram. A médica, uma mulher de uns 40 anos com olheiras fundas, ajoelhou ao lado, examinou o braço da menina e soltou um palavrão baixo. Infecção generalizada. Febre alta. Quanto tempo isso tá assim, filha? Helena não respondeu. A médica olhou para Renato. A gente precisa levar ela agora. Isso pode virar sepse. Renato assentiu, mas quando tentou soltar a mão de Helena, ela apertou mais forte e fez um som de pânico. Não. Não. A primeira palavra completa que ela falava. Renato olhou para a médica. Eu vou junto. A médica hesitou, mas viu a expressão dele e apenas acenou. Eles colocaram Helena numa maca pequena, cobriram ela com um lençol térmico e Renato subiu na ambulância junto. Durante todo o trajeto até o Hospital Municipal da Vila Mariana, ele segurou a mão dela. E Helena não soltou. No hospital, foi o caos controlado de sempre. Emergência lotada, gente gemendo em macas nos corredores, cheiro de álcool e sangue e desinfetante. Levaram Helena direto para uma sala de atendimento prioritário. 2 enfermeiras e um médico pediatra começaram a avaliação. Renato ficou do lado de fora, mas encostado na porta, olhando através do vidrinho. Ele viu quando tiraram a camisola velha de Helena e encontraram outras marcas. Hematomas antigos nos braços, nas costas, marcas de dedos, de aperto. Ele viu quando mediram a temperatura, 39,5 graus. Viu quando começaram a limpar a infecção do braço e a menina mordeu o lábio até sangrar para não gritar. E viu quando uma assistente social chegou, uma mulher magra de tailleur cinza e pasta de documentos, e começou a falar com o médico. Renato não conseguiu ouvir, mas leu nos lábios. Sem identificação dos pais, procedimento padrão, conselho tutelar, abrigo temporário. Renato entrou na sala. O médico, um homem jovem de óculos e jaleco manchado, se virou irritado. Senhor, o senhor não pode. Renato o cortou. Eu fui quem achou ela, e eu não vou embora. A assistente social suspirou. Bombeiro, eu entendo. Mas isso não é protocolo. A criança precisa ser encaminhada ao... Renato deu um passo à frente. Não ameaçador, mas firme. O nome dela é Helena. Ela não é a criança. Ela não é procedimento padrão. Ela é uma menina de 7 anos que tá com o braço apodrecendo porque algum filho da puta fez uma tatuagem nela com agulha suja. E eu prometi pra ela que ninguém ia machucar ela de novo. Então não. Eu não vou assinar nada. Eu não vou sair daqui. E se alguém tentar tirar ela, sem eu saber pra onde, sem eu ter certeza que ela tá segura, vai ter problema. O silêncio que seguiu foi pesado. A assistente social abriu a boca, fechou, abriu de novo. Finalmente disse: Eu preciso fazer meu trabalho. Renato assentiu. Faz. Mas eu vou ficar aqui enquanto você faz. O médico terminou de limpar a infecção, aplicou antibiótico intravenoso e enfaixou o braço de Helena. Ela estava mais calma agora, o remédio para a dor fazendo efeito. Renato se aproximou da maca. Helena, você sabe onde está sua mãe? A menina olhou para ele, olhos pesados de remédio e cansaço. Ela estava dormindo. Dormindo onde, filha? No quarto. Renato franziu a testa. Ele tinha visto o apartamento todo. Não tinha ninguém. A assistente social anotou algo. A polícia já foi acionada. Eles vão voltar ao local. Renato sentiu algo errado. Se a mãe estava lá, por que não apareceu quando a ambulância chegou? Por que não veio ver a filha? O médico terminou de ajustar o soro. Ela precisa ficar internada, no mínimo 72 horas. A infecção tá séria. A assistente social fez mais anotações. Vou acionar o conselho tutelar para acompanhamento. Renato assentiu, mas não saiu de perto de Helena.
Ele ficou ali enquanto a levavam para um quarto de pediatria, enquanto a instalavam numa cama hospitalar com grades, enquanto ajustavam monitores e checavam sinais vitais. E quando todo mundo saiu e o quarto ficou silencioso, apenas com o bip rítmico dos aparelhos e a luz baixa dos corredores entrando pela porta, Renato sentou numa cadeira de plástico ao lado da cama e ficou. Helena estava quase dormindo, mas seus dedos ainda seguravam a pulseira de miçangas. Renato percebeu que ela não tinha soltado aquilo, nem quando as enfermeiras tentaram tirar para limpar o braço. Helena, ele disse baixo, essa pulseira é importante para você? A menina sentiu fraco. Minha professora fez. Ela disse que era para eu lembrar que sou especial. E então, ela fechou os olhos e dormiu. Renato olhou para aquela pulseirinha suja de sangue e sentiu o peito apertar. Alguém tinha tentado cuidar dela. Alguém tinha visto ela. Renato deveria ter ido embora. Seu plantão tinha terminado às 6 da manhã. Eram 8 agora. Ele deveria ter assinado o relatório, entregado o caso, ido para casa dormir. Era o que o protocolo mandava. Era o que todo mundo fazia. Mas Renato não conseguia se mexer daquela cadeira. Toda vez que tentava se levantar, olhava para Helena dormindo, tão pequena naquela cama grande de hospital. E algo dentro dele gritava que se ele saísse, alguma coisa ruim ia acontecer. Então ele ficou. Mandou mensagem para o capitão, dizendo que ia usar um dos dias de folga acumulados. Comprou um café ruim da máquina do corredor e esperou. Às 10h30 da manhã, uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais. Senhor, o senhor é parente da menina? Não. Tio? Avô? Ninguém. Só o bombeiro que achou ela. A enfermeira fez uma expressão estranha. Você está aqui há quase 20 horas. Eu sei. Isso não é protocolo. Eu sei disso também. A enfermeira suspirou, mas não insistiu. Gente como Renato, com décadas de serviço público, conhece gente em todo o hospital da cidade. Alguém sempre deixa passar. Às 11, 2 policiais militares chegaram. Um sargento alto de bigode grisalho e uma soldado jovem de rabo de cavalo. Eles queriam falar com Helena. Renato se levantou. Ela ainda está dormindo e está sedada. O sargento olhou para ele. A gente precisa saber o que aconteceu. Eu sei, mas ela é uma criança de 7 anos com infecção grave. Pode esperar ela acordar? O sargento assentiu devagar. Você é o bombeiro que achou ela? Sou. Você viu alguém no apartamento? Não. Estava vazio quando eu cheguei. A soldado tirou um bloquinho. A gente voltou lá hoje de manhã. Porta ainda aberta. Apartamento revirado. Achamos roupas de mulher, documentos. A mãe se chama Carla Mendes Silva, 34 anos. Tem histórico de dependência química. 2 registros de ocorrência por violência doméstica, mas ela sempre retirou a queixa. Renato sentiu a raiva subir. E a menina? Ninguém viu que ela estava em perigo? A soldado baixou os olhos. Tem uma visita do conselho tutelar, registrada há 6 meses. Relatório dizia que estava tudo bem. Renato cerrou os punhos. Todo mundo tinha visto. E ninguém tinha feito nada. O sargento continuou. A gente está procurando a mãe. E tem mais uma coisa. Ele mostrou uma foto no celular. Um homem de uns 35 anos, cabelo raspado, tatuagens no pescoço, olhar duro. Esse cara é Juliano Barros, namorado da Carla. Ele tem antecedentes. Já foi preso 2 vezes por agressão. E uma vez por tatuar sem licença num estúdio clandestino. A gente acha que foi ele que fez isso na menina. Renato olhou para a foto e memorizou cada detalhe daquele rosto. Se ele visse esse homem na rua, não sabia o que ia fazer. E isso o assustou, porque Renato não era do tipo violento. Mas quando olhava para Helena dormindo naquela cama, sentia vontade de quebrar alguma coisa. Helena acordou ao meio-dia. Abriu os olhos devagar. Confusa, olhou ao redor do quarto branco, para os aparelhos,
pro soro no braço. Entrou em pânico. Tentou arrancar a agulha. Renato se levantou rápido, segurou a mão dela com cuidado. Ei, calma. Você tá no hospital, lembra? Você tá segura. Eu tô aqui. Helena olhou para ele, olhos arregalados, respiração acelerada. Levou 3 segundos para reconhecer. O moço da cozinha. Isso, Renato. Eu prometi que ia ficar, lembra? Helena relaxou um pouco. Olhou para o braço enfaixado. Dói. Eu sei. Os médicos estão cuidando. Vai melhorar. Silêncio. Então, Helena perguntou baixinho. Cadê minha mãe? Renato não sabia o que responder. A polícia está procurando ela. Helena baixou os olhos. Ela estava muito cansada. Ela dorme muito. Renato entendeu. Drogas. Carla estava drogada enquanto o namorado fazia aquilo na filha. Os policiais entraram depois, devagar, se apresentaram. Tentaram fazer perguntas. Helena mal respondia. Sim. Não. Não sei. Ela mantinha os olhos no colo, nos dedos, na pulseira. Até que a soldado perguntou. Helena, quem fez isso no seu braço? E a menina ficou totalmente imóvel. Não respondeu. Não olhou. Apenas apertou a pulseira. A soldado tentou de novo. Foi o Juliano. Helena começou a tremer. Renato se levantou. Chega. Ela não tá em condições. O sargento assentiu. A gente volta outro dia. Mas antes de sair, ele disse baixo para Renato. Se ela confirmar que foi ele, a gente prende. Mas sem o depoimento dela, é difícil. Depois que eles saíram, Renato sentou de novo ao lado da cama. Helena o olhou. Ele disse que se eu contasse, minha mãe ia embora. Ele disse que eu ia ficar sozinha. A voz dela era tão pequena, tão assustada, que Renato teve que engolir o nó na garganta. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos. Você não vai ficar sozinha. Eu não vou deixar. Naquela noite, Renato deveria ter ido para casa, mas não foi. Ligou para o filho Felipe, algo que não fazia havia meses. O telefone chamou 5 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz do filho era distante, desinteressada. Felipe, sou eu. Seu pai. Pausa. Oi. Eu só queria falar com você. Faz tempo. Tá. Fala. Renato procurou as palavras, mas não achou. Eu tô no hospital. Não é nada comigo. É trabalho. Uma menina que eu achei e... Pai, eu tô no meio de uma coisa aqui. Pode ser depois? A rejeição doeu mais do que Renato esperava. Claro. Desculpa. Depois a gente conversa. Tá. Tchau. E desligou. Renato ficou olhando para o celular, sentindo o vazio conhecido. Ele tinha falhado com Felipe. Tinha sido um pai ausente, sempre no plantão, sempre cansado, sempre sem paciência. E agora Felipe era um estranho educado que atendia o telefone porque era obrigado. Renato guardou o celular e voltou para a cadeira ao lado de Helena. Comprou um lanche no carrinho da esquina. Sentou naquela cadeira de plástico desconfortável e ficou. Helena dormia e acordava, dormia e acordava. Toda vez que acordava, olhava para o lado, via Renato ali e relaxava de novo. Às 3 da madrugada, uma médica diferente entrou para fazer ronda. Verificou a febre, tinha baixado. Checou a infecção, estabilizando. Olhou para Renato. Você é o pai? Não. Tio? Avô? Ninguém. Só o bombeiro que achou ela. A médica fez uma expressão estranha. Você tá aqui há quase 20 horas. Eu sei. Isso não é protocolo. Eu sei disso também. A médica suspirou. Olha, eu entendo. Mas você precisa entender que essa menina vai entrar no sistema. Assistência social, conselho tutelar, possivelmente um abrigo temporário. Você não pode se apegar. Renato olhou para ela. Tarde demais. E foi. Tarde demais. Ele já tinha se apegado. Ou melhor, aquela menina já tinha entrado dentro dele e feito casa. E Renato não sabia como lidar com isso. Não sabia nem por que estava acontecendo.
Ele tinha visto centenas de crianças machucadas. Por que essa era diferente? Talvez fosse o jeito que ela segurava aquela pulseira. Talvez fosse a frase, ele disse que não ia doer. Talvez fosse o fato de que ela tinha ligado pedindo ajuda, ela mesma, com 7 anos, porque sabia que ninguém mais ia ajudar. Ou talvez fosse porque Renato estava vazio, havia tanto tempo, que quando aquela menina segurou a mão dele, alguma coisa voltou. Alguma coisa que ele achava que tinha morrido. Vontade de proteger. Vontade de importar. Vontade de ficar. Na manhã de sexta-feira, o capitão Mendes apareceu no hospital. Renato o viu chegar pelo corredor. Farda impecável, expressão séria. Levantou-se cansado, corpo dolorido de dormir sentado. O capitão parou na frente dele. Renato. Capitão. Você está aqui desde ontem. Estou. Seu plantão acabou há mais de 24 horas. Eu sei. O capitão cruzou os braços. O que você está fazendo? Renato hesitou. Como explicar? Eu não posso deixar ela sozinha. O capitão olhou pela porta entreaberta, viu Helena dormindo. Suspirou fundo. Renato, você é um dos melhores que eu tenho. 38 anos de serviço. Mas isso aqui, isso não é seu trabalho. Você achou a menina. Você entregou ela pro hospital. Trabalho cumprido. O resto não é com você. Eu sei que não é. Então por que você tá aqui? Renato procurou as palavras. Porque se eu for embora, ninguém vai ficar. E ela precisa que alguém fique. O capitão balançou a cabeça. Você não pode salvar todo mundo, Renato. Eu sei, mas eu posso tentar salvar ela. Silêncio. O capitão olhou para ele com uma expressão que Renato não conseguia ler. Pena? Preocupação? Finalmente disse. Você tem 3 dias de folga. Use. Mas depois disso, você volta pro plantão. E Renato, não faz besteira. Essa menina não é sua. Depois que o capitão foi embora, Renato voltou para a cadeira. Mas as palavras ecoavam na cabeça. Essa menina não é sua. Ele sabia. Claro que sabia. Mas quando Helena acordou, viu ele ali e deu um sorriso pequeno, o primeiro sorriso que ele via nela. Renato pensou. Talvez devesse ser. Foi na tarde de sexta que tudo começou a desandar. Renato tinha saído rapidamente para comprar comida de verdade quando voltou e viu uma movimentação estranha no quarto de Helena. 2 mulheres de tailleur, uma mais velha com óculos, outra jovem com tablet, e um homem de terno. Renato acelerou o passo. Entrou no quarto. Helena estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, olhos arregalados. A mulher mais velha se virou. O senhor é? Renato Ferreira, bombeiro militar. Quem é a senhora? Doutora Beatriz Cardoso, assistente social do Juizado da Infância e Juventude. E este é o doutor Mário Sampaio, advogado. O homem de terno estendeu a mão. Renato não apertou. Apenas perguntou. O que vocês estão fazendo aqui? A doutora Beatriz mostrou uma pasta. Temos uma ordem de alocação emergencial. A menina precisa ser transferida para um abrigo especializado até que a situação familiar dela seja resolvida. Renato sentiu o sangue gelar. Que abrigo? Instituto Recomeçar. É uma instituição credenciada pelo tribunal. Onde fica? Isso não é relevante para... Onde fica? Renato repetiu mais alto. O advogado interveio. Senhor Ferreira, entendo sua preocupação, mas isso já foi decidido. Temos documentação. Renato olhou para Helena. Ela estava tremendo, olhando para ele com aqueles olhos enormes, mudos, suplicantes. E Renato lembrou da promessa. Enquanto eu tiver ar nos pulmões, ninguém encosta em você. Não. A doutora Beatriz franziu a testa. Como não? Ela não vai. Senhor Ferreira, isso não é uma escolha. É uma determinação judicial. Então muda a determinação. O advogado deu um passo à frente. O senhor não tem autoridade legal sobre essa criança. Se tentar impedir uma ordem judicial, o senhor será preso.
Renato não se mexeu. Então me prende. O silêncio que seguiu foi carregado. A mulher mais jovem com o tablet olhava assustada de um para o outro. A doutora Beatriz ajustou os óculos. Senhor Ferreira, eu entendo que você desenvolveu um apego pela menina. Mas ela precisa de cuidado especializado, estrutura, acompanhamento psicológico. Um abrigo oferece isso. E esse abrigo é bom? É credenciado. Não foi o que eu perguntei. Ele é bom? As crianças são bem tratadas? Tem gente suficiente cuidando? Ou é mais um depósito de menino esquecido? A doutora Beatriz apertou os lábios. Não respondeu. Renato continuou. Ela está estável aqui. Os médicos estão cuidando bem. Tem acompanhamento. Eu tô aqui com ela. Por que a pressa? O advogado. Porque é protocolo. E porque, francamente, o senhor não é ninguém nesse caso. Renato deu um passo à frente, controlando a raiva. Eu sou a pessoa que achou ela. Eu sou a pessoa que prometeu que ia proteger ela. E eu sou a pessoa que está aqui há 40 horas, enquanto o sistema decide o que fazer com ela, como se ela fosse um pacote. A doutora Beatriz suspirou. Senhor Ferreira, eu não sou inimiga. Eu só tô cumprindo o meu trabalho. Então, cumpre melhor. A frase saiu antes que Renato pudesse segurar. A mulher ficou vermelha. Como ousa? Doutora, me desculpa, mas eu não vou deixar levarem ela sem saber exatamente para onde, sem ter certeza que ela vai estar bem. O senhor não tem escolha. Sempre tem. Renato se virou para Helena. Você quer ir? A menina balançou a cabeça. Não. Renato olhou de volta para o advogado. Ela não quer ir. Ela é uma criança de 7 anos. Ela não pode decidir. Mas ela pode falar o que sente. E ela tá com medo. A jovem do tablet sussurrou algo para a doutora Beatriz, que fechou os olhos, respirou fundo. Senhor Ferreira, eu vou dar 24 horas. Vou pedir uma reavaliação ao juiz. Mas amanhã, com ou sem sua concordância, essa menina vai ser transferida. Sugiro que o senhor use esse tempo para se despedir. E eles saíram. Assim que a porta fechou, Helena soltou um soluço e começou a chorar. Renato se sentou na cama e ela se jogou nele, abraçando com força, tremendo. Eu não quero ir. Eu não quero. Eu tenho medo. Renato passou a mão nas costas dela devagar. Eu sei. Eu sei. Você vai comigo? E ali estava. A pergunta que Renato sabia que ia vir, mas não estava pronto para ouvir. Ele olhou para ela, para os olhos vermelhos, para o rosto assustado, para a pulseirinha apertada no pulso, e disse a única coisa que conseguiu. Helena, eu vou fazer tudo o que eu puder para você ficar segura. Eu prometo. Ela se agarrou nele mais forte, e Renato sentiu o peso daquela promessa, porque ele não sabia como cumprir. Ele era um bombeiro de 53 anos, divorciado 2 vezes, vivendo num apartamento de um quarto. Ele não tinha direito legal nenhum sobre Helena. Ele não era parente, não era tutor, não era nada. Era só um homem que tinha achado ela numa cozinha e tinha feito uma promessa. E agora, 24 horas depois, o sistema ia tirar ela dele de qualquer jeito. A menos que... Naquela noite, depois que Helena finalmente dormiu com a ajuda de um remédio para a ansiedade que a médica aplicou, Renato saiu do hospital e foi até o apartamento, onde tinha achado ela. Não avisou ninguém. Não pediu permissão. Apenas foi. O prédio estava mais vazio agora, silencioso. A porta do apartamento térreo tinha uma fita de isolamento amarela da polícia. Renato olhou ao redor. Não viu ninguém e entrou. A sala estava revirada. Os policiais tinham procurado provas, caixas abertas, gavetas esvaziadas, papéis espalhados. Renato acendeu a lanterna do celular e começou a procurar. Não sabia exatamente o que. Apenas algo. Alguma coisa que provasse que Helena não podia ser jogada no sistema sem mais cuidado. Alguma coisa que mostrasse o perigo real que ela corria. Ele foi para o quarto. Uma cama grande, bagunçada,
roupas pelo chão, cheiro de cigarro. No criado mudo, uma foto. Carla e Helena, anos atrás, abraçadas, sorrindo. Helena devia ter uns 4 anos. A foto estava emoldurada. Alguém tinha colocado aquilo ali com carinho. Renato engoliu seco. Carla tinha amado a filha. Em algum momento. Antes das drogas. Antes do Juliano. Ela tinha amado. Ele continuou procurando. Abriu gavetas. Achou receitas médicas antigas em nome de Carla. Ritalina. Rivotril. Sinais de que ela tentou se tratar. No armário, achou roupas de Helena, lavadas e dobradas. Alguém tinha cuidado dela. Ou tentado. No canto do quarto, embaixo da cama, Renato viu algo. Um caderno. Puxou. Era um daqueles cadernos de capa dura, infantil, com desenhos de unicórnio. Abriu. Desenhos. Dezenas de desenhos de criança. Casinhas, flores, bichos. E no meio, páginas escritas com letra torta de criança. Minha mãe tá triste. Eu dei abraço. Eu fiz comida para minha mãe. Ela não comeu. O Juliano grita muito, eu fico no meu quarto. As páginas ficavam mais escuras. O Juliano disse que eu sou chata. Minha mãe não acorda. Eu tenho medo. E então, na última página, um desenho. Uma menina pequena, uma mulher deitada e um homem grande com uma mão levantada. E embaixo, escrito com força, com a caneta quase rasgando o papel: ajuda. Renato sentou no chão, segurando o caderno, mãos tremendo. Esse caderno era prova. Prova de negligência, de abuso psicológico, de ambiente violento. Mas era mais que isso. Era a voz de Helena. Era ela gritando, do jeito que podia, com as ferramentas que tinha. Uma criança de 7 anos, escrevendo pedidos de socorro num caderno, porque não tinha mais ninguém para escutar. Renato colocou o caderno dentro da jaqueta e continuou procurando. No segundo quarto, menor, sem janela, ele encontrou onde Helena dormia. Um colchão no chão, um cobertor velho, alguns brinquedos quebrados, e na parede, desenhado com giz de cera, um sol amarelo enorme. Embaixo, escrito: Eu sou especial. As mesmas palavras que Helena tinha dito sobre a pulseira. A professora disse que ela era especial. Renato entendeu. Helena tinha escrito isso para si mesma, para lembrar, para não esquecer, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Ele saiu do quarto, atravessou a cozinha onde tinha achado ela e foi embora. Levou o caderno. Não ligou se era prova e ele não devia mexer. Aquilo era de Helena, e ela ia precisar, porque Renato estava começando a juntar as peças. E o que ele via não era só negligência, era algo pior. Foi a enfermeira que salvou. A mesma que tinha checado Helena na primeira noite. Ela entrou no quarto no sábado de manhã, checou os sinais e, quando ia sair, parou. Olhou para Renato. Você está disposto a fazer o que for preciso por ela? Renato. Sim. Então eu conheço alguém que pode ajudar. Minha irmã. Ela é advogada. Trabalha com casos de família, guarda, tutela. Casos difíceis. Renato sentiu uma pontinha de esperança. Ela pode me receber? Eu ligo para ela. 2 horas depois, Renato estava numa videochamada com doutora Mariana Costa, 40 e poucos anos, cabelo preso, olhar firme. Ele contou tudo. Tudo. Como achou Helena, a promessa, a infecção, o caderno, o Instituto Recomeçar, a tentativa de transferência. A doutora Mariana escutou em silêncio. Quando ele terminou, ela disse: Senhor Renato, o que o senhor quer? Eu quero proteger ela. Como? Visitas? Acompanhamento? Renato hesitou. Depois disse: Eu quero ser tutor, ou guardião, ou o que for que permita eu cuidar dela. A doutora Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente: Senhor Renato, eu vou ser muito honesta. O que o senhor está pedindo é extremamente difícil, quase impossível. O senhor não é parente, não tem vínculo prévio, não é casado, não tem estrutura familiar tradicional.
O sistema sempre prioriza família consanguínea ou abrigos credenciados. E além disso, ela hesitou. Além disso, o senhor tem mais de 50 anos, mora sozinho, trabalha em regime de plantão. Qualquer juiz vai questionar como o senhor pretende cuidar de uma criança traumatizada nessas condições. E tem mais uma coisa que eu preciso perguntar. E o senhor precisa ser honesto comigo. O quê? O senhor tem alguma motivação inadequada? Algum interesse que não seja genuinamente o bem-estar dessa criança? Renato sentiu a raiva subir, mas entendeu. Ela tinha que perguntar. Não, nada disso. Eu só não consigo deixar ela ser engolida pelo sistema. Eu vi ela naquela cozinha. Eu segurei a mão dela. E eu prometi. A doutora Mariana estudou o rosto dele pela tela. Finalmente assentiu. Eu acredito. Mas o juiz vai precisar de mais que promessa. Ele vai precisar de documentação, comprovante de renda, residência, antecedentes criminais limpos, laudo psicológico seu, avaliação domiciliar, provas do risco que ela corre, esse caderno que o senhor achou, fotos, depoimentos. E mesmo com tudo isso, a chance de conseguir guarda provisória é pequena. E a chance de guarda definitiva é ainda menor. Quanto tempo leva? Meses. Talvez 1 ano ou mais. E o senhor vai perder várias vezes antes de ganhar, se é que ganha. Vai ter audiências onde vão questionar tudo sobre o senhor. Vão vasculhar sua vida. Vão falar com suas ex-esposas, com seu filho, com seus colegas. Vão fazer o senhor se sentir um criminoso por querer ajudar. E no meio disso tudo, Helena vai estar no abrigo. E o senhor só vai poder visitá-la. Renato engoliu seco. E se eu não tentar? Ela vai pro abrigo de qualquer jeito. E provavelmente vai ficar lá até completar 18 anos. A menos que a mãe se recupere e consiga a guarda de volta. O que, olhando o histórico, é improvável. Renato pensou. Meses de luta. Várias derrotas. Humilhação. Invasão de privacidade. E no final, talvez nada. Mas a alternativa era deixar Helena sozinha. Quando a gente começa, a doutora Mariana deu um pequeno sorriso triste. Agora. Mas, senhor Renato, eu preciso que o senhor entenda uma coisa. Essa vai ser a luta mais difícil da sua vida. E pode ser que no final, o senhor perca tudo e não consiga nada. Tem certeza? Renato olhou pela porta do quarto onde Helena dormia. Tenho. No domingo, a doutora Beatriz voltou. Com ela, o advogado, 2 seguranças do hospital e uma van do Instituto Recomeçar estacionada lá fora. Renato viu tudo pela janela e sentiu o pânico. Ele olhou para Helena, que estava acordada, tomando café com a ajuda de uma enfermeira. Ela viu a movimentação e entendeu. Começou a tremer. Renato se ajoelhou na frente dela. Helena, olha para mim. Eu não vou deixar te levarem sem luta. Mas se eles te levarem, eu vou achar você. Eu juro, eu não vou te deixar sozinha. Helena agarrou a camisa dele. Não. Não. Por favor. A porta se abriu. A doutora Beatriz entrou, expressão dura. Senhor Ferreira, dê um passo para trás. Renato não se mexeu. Eu contratei uma advogada. A gente vai entrar com pedido de guarda provisória. A doutora Beatriz trocou um olhar com o advogado. Ele disse, isso não invalida a ordem do juiz. E, francamente, o senhor não tem chance. Guarda provisória para alguém sem vínculo familiar? Improvável. Renato. Mas possível? Tecnicamente. Mas vai levar semanas para conseguir uma audiência. E até lá, a menina precisa estar alocada em algum lugar. Não pode ficar no hospital indefinidamente. Renato sentiu o desespero. Então deixa ela comigo. Eu assino qualquer coisa. Eu respondo por ela. O senhor não tem autorização legal. Então me dá. O advogado suspirou. Não funciona assim. Olha, senhor Ferreira, eu entendo. Mas o senhor está atrasando o inevitável. A menina vai pro abrigo hoje. E se o senhor continuar interferindo, eu garanto que quando o seu pedido de guarda chegar no juiz, ele vai ver o senhor como alguém que desrespeita a autoridade judicial.
Isso não vai ajudar. Renato olhou para Helena, depois para a doutora Beatriz. Posso ter 5 minutos com ela? A mulher hesitou, então assentiu. 5 minutos. Todos saíram. Renato sentou na cama ao lado de Helena. Ela estava chorando, silenciosa. Helena, escuta. Você vai ter que ir com eles. Eu não tenho como impedir agora. Mas eu não tô desistindo. Eu vou brigar para te tirar de lá. Vai levar um tempo, mas eu vou conseguir. Você acredita em mim? Helena não respondeu. Só chorou mais forte. Renato pegou a mão dela. Eu sei que é difícil acreditar em adulto depois de tudo que fizeram com você, mas eu tô pedindo que você confie em mim. Só mais um pouco. Eu prometi que ia te proteger. E eu vou cumprir. Mas para isso, você precisa ser forte. Você precisa ir pro abrigo, se comportar, mostrar que você tá bem. E quando eu conseguir te tirar de lá, a gente nunca mais se separa. Pode ser? Helena soluçou. Você promete? Eu prometo. Na minha vida, no meu trabalho, em tudo que eu sou, eu prometo. Helena se jogou nele, abraçou apertado. Renato abraçou de volta, sentindo o corpo pequeno tremendo contra o peito. 5 minutos depois, a doutora Beatriz voltou. Uma assistente social mais jovem entrou, pegou Helena pela mão com delicadeza. Vem, querida, vamos dar um passeio. Helena olhou para trás, para Renato, com aqueles olhos enormes, assustados. E Renato viu quando ela soltou a mão dele, e foi. Cada passo que ela dava era uma facada nele. Ele ficou ali, parado, vendo eles levarem ela embora. E quando o quarto ficou vazio, Renato sentou na cadeira e colocou o rosto nas mãos. Não chorou, mas só porque não tinha mais lágrimas. Segunda-feira de manhã, Renato estava no quartel. Voltou para o plantão porque precisava do dinheiro. A doutora Mariana tinha deixado claro. Processo judicial é caro. Honorários, documentação, laudos psicológicos. Ele ia precisar de cada centavo. Durante o plantão, ele mal falava. Respondia chamados no automático. Seu companheiro de viatura, o soldado Tavares, tentou puxar conversa. Você tá estranho, Renato. Aconteceu alguma coisa? Não. Mentira. Fala. Renato suspirou. Tem uma menina. Eu achei ela numa ocorrência. Tava muito ruim. E agora eu tô tentando conseguir guarda dela. Tavares quase bateu o carro. Você tá o quê? Você ouviu? Renato, você é louco? Você não conhece essa menina. Você não é parente. Você... Eu sei. Todo mundo já me falou isso. Mas eu não consigo desistir. Tavares ficou em silêncio. Finalmente disse. Você precisa de ajuda? Dinheiro, sei lá. Não? Obrigado. Renato, a gente é irmão de farda. Se você precisa, fala. Renato olhou para ele surpreso. Sério? Sério. E não sou só eu. O pessoal do quartel todo te respeita. Se você precisar, a gente ajuda. 2 semanas depois, Renato teve a primeira audiência. Por videochamada, no fórum da Vara da Infância. Ele estava nervoso, suando. A doutora Mariana ao lado dele, calma. Do outro lado da tela, o juiz. Dr. Paulo Henrique Martins, 60 e poucos anos, careca, expressão cansada. Senhor Renato Ferreira? Sim, Excelência. O senhor entende o que está pedindo aqui? Entendo. O senhor entende que guarda provisória não é adoção? Não é filiação? É uma responsabilidade temporária que pode ser revertida a qualquer momento? Entendo. Por que o senhor quer isso? Renato olhou para a câmera. Porque eu prometi proteger ela. No dia que eu achei ela deitada numa cozinha imunda, com o braço apodrecendo, tremendo de febre e medo, eu segurei a mão dela e prometi que enquanto eu tivesse vida, ninguém ia machucar ela de novo. E eu pretendo cumprir. Silêncio. O juiz olhou para os documentos. O senhor tem 53 anos. Tenho. Divorciado 2 vezes. Sim. Mora sozinho num apartamento de 1 quarto. Por enquanto. Posso me mudar.
O senhor trabalha em regime de plantão, 12 por 36. Como pretende cuidar de uma criança de 7 anos com essa rotina? Eu vou dar um jeito, pedir mudança de escala, pagar alguém para ajudar nos dias de plantão, qualquer coisa. Mas ela não vai ficar sozinha. O juiz suspirou. Senhor Renato, eu vejo casos assim todo dia. Gente bem intencionada que acha que pode salvar uma criança. E depois percebe que é difícil demais e desiste. E aí a criança sofre mais. Além disso, o senhor não tem nenhum vínculo prévio com a criança. Nenhum histórico de trabalho com crianças. E, francamente, não tem a estrutura adequada. A doutora Mariana interveio. Excelência, meu cliente tem documentação completa, antecedentes limpos, cartas de recomendação de superiores. E, principalmente, tem o caderno da criança, que mostra claramente o ambiente de perigo em que ela vivia. O juiz folheou os documentos. Vi o caderno. É perturbador. Mas isso não muda o fato de que o senhor Ferreira não é a pessoa adequada. Pedido negado. Renato sentiu o chão sumir. Excelência. Decisão já foi tomada, senhor Ferreira. A criança está bem alocada no Instituto Recomeçar. Não vejo motivo para mudança. Próximo caso. A tela ficou preta. Renato ficou olhando para o nada. A doutora Mariana tocou o ombro dele. Renato, eu avisei. Primeira audiência quase nunca dá certo. E agora? Agora a gente recorre. Junta mais provas. Faz laudo psicológico seu. Consegue cartas de vizinhos, de colegas. Mostra que você tem rede de apoio. E tenta de novo. Quanto tempo? 2, 3 meses até conseguir nova audiência. Renato fechou os olhos. 3 meses. Helena ia ficar 3 meses naquele abrigo esperando. Ele saiu do fórum sentindo que tinha falhado. Sentindo que tinha quebrado a promessa. Naquela noite, ele dirigiu até o Instituto Recomeçar. Era um prédio grande, grades altas, pintura desbotada. Renato ficou do lado de fora, olhando. Não podia entrar. Não tinha autorização. Mas precisava estar perto. Precisava saber que ela estava ali, respirando, existindo. Ele ficou 1 hora parado no carro, olhando as janelas iluminadas, imaginando qual era o quarto de Helena, imaginando se ela estava dormindo, se ela estava com medo, se ela achava que ele tinha desistido. No 3º mês, Renato conseguiu autorização para visitar Helena, 1 hora por semana, sempre supervisionado. A primeira visita foi num sábado de manhã. Uma sala fria, branca, com mesa e cadeiras de plástico. Helena entrou segurando a mão de uma cuidadora. Quando viu Renato, parou. Ficou olhando. Renato se levantou. Oi, Helena. Ela não respondeu. Só olhou. Mais magra. Olheiras. A pulseira ainda no pulso. A cuidadora. Pode ir, Helena. Ele é seu visitante. Helena se aproximou devagar. Sentou na cadeira do outro lado da mesa, ainda sem falar. Renato tentou sorrir. Como você tá? Nada. Tá tudo bem aí? Tão cuidando bem de você? Silêncio. Renato sentiu o desespero. Helena, eu sei que você tá com raiva de mim. Eu prometi que ia te proteger e você tá aqui. Mas eu não desisti. Eu juro que não desisti. Eu tô brigando, todo dia, para te tirar daqui. Helena baixou os olhos. Depois disse, voz fina. Todo mundo fala que vai ficar, e ninguém fica. Renato sentiu o coração partir. Eu sei. Mas eu sou diferente. Não é. Helena, você é igual todo mundo. Você prometeu, e você mentiu. E ela levantou e pediu para a cuidadora. Eu quero ir embora. A mulher olhou para Renato, depois para Helena. Mas a visita, eu quero ir. E foi. Renato ficou ali, sozinho naquela sala fria, sentindo que tinha perdido ela. As visitas continuaram. Toda semana. Helena nunca ficava a hora inteira. 15 minutos. Meia hora. Respondia com monossílabos. Não olhava nos olhos. Renato levava desenhos, brinquedos pequenos que a cuidadora deixava. Helena aceitava, mas sem emoção. Na 5ª visita,
Renato percebeu que ela tinha parado de usar a pulseira. Cadê sua pulseira? Ela encolheu os ombros. Perdi. Como assim perdeu? Não sei. Sumiu. Renato sabia que ela estava mentindo. Ela não tinha perdido. Ela tinha tirado. Porque aquela pulseira representava esperança, representava ser especial. E Helena não acreditava mais nisso. O peso da culpa era insuportável. Renato saía de cada visita se sentindo pior. Ele estava falhando, estava perdendo ela, e não sabia como recuperar. No quarto mês, Renato conseguiu o laudo psicológico. Passou 3 sessões com uma psicóloga forense, que fez 1000 perguntas sobre sua infância, seus relacionamentos, suas motivações. No final, ela disse: Senhor Renato, o senhor tem um perfil protetor desenvolvido por trauma de perda precoce. Sua mãe faleceu quando o senhor tinha 10 anos, correto? Sim. E o senhor nunca processou completamente esse luto. O senhor se tornou bombeiro para salvar pessoas, porque não conseguiu salvar sua mãe. E agora, Helena representa uma segunda chance, uma forma de lidar com aquela perda antiga. Renato ficou em silêncio. Será que era só isso? Será que ele estava usando Helena para processar trauma próprio? A psicóloga continuou. Mas isso não significa que seu desejo de ajudá-la não é genuíno. Significa apenas que você tem motivação pessoal além do altruísmo. E isso é humano. Meu laudo vai dizer que você tem condições emocionais de ser guardião, mas vai recomendar acompanhamento terapêutico contínuo, tanto seu quanto dela. Tá bom? E, senhor Renato, eu espero que o senhor consiga. Ela precisa de alguém que não desista. No 5º mês, o dinheiro começou a acabar. Honorários da advogada, laudos, documentações. Renato olhava o extrato bancário e via os números vermelhos aumentando. Ele tinha pegado empréstimo. Tinha vendido o carro velho, mas não era suficiente. Uma noite, ele estava em casa, olhando contas, quando bateram na porta. Era o capitão Mendes. E atrás dele, 5 bombeiros do quartel. Tavares, Costa, Ribeiro, a soldado Andrade, o tenente Campos. Renato, o capitão disse, a gente soube que você tá passando dificuldade. Eu tô bem, capitão. Não tá. E a gente não deixa irmão pra trás. Tavares entregou um envelope. A gente fez uma vaquinha. Todo mundo do batalhão contribuiu. Até o pessoal da administrativa. Renato abriu. Tinha 3.000 reais em dinheiro. Ele olhou para eles sem acreditar. Vocês não precisavam. O capitão o cortou. Precisávamos. Você passou 38 anos cuidando dos outros. Agora é nossa vez de cuidar de você. E Renato, você não tá sozinho nessa. Qualquer coisa que precisar, a gente tá aqui. Renato sentiu as lágrimas virem. Pela primeira vez em meses, ele chorou na frente de outros homens. E não teve vergonha. No 6º mês, Renato se mudou. Não tinha escolha. Se quisesse qualquer chance de conseguir a guarda, precisava de lugar maior. Achou um apartamento de 2 quartos na Zona Leste, mais barato, mais longe do quartel. O lugar era velho, mas limpo. Ele pintou um dos quartos de amarelo. Não sabia se Helena ia ver aquilo algum dia, mas pintou mesmo assim. Colocou uma cama pequena, um armário, uma escrivaninha. Comprou lençóis com desenhos de estrelas. E na parede, com cuidado, pintou um sol enorme. Igual ao que ela tinha desenhado naquele quarto horrível. Quando terminou, sentou no chão e olhou. Um quarto vazio, esperando por alguém que talvez nunca viesse. Foi nessa época que a vizinha apareceu. Dona Célia, 72 anos, viúva, baixinha, cabelo branco sempre preso num coque. Ela bateu na porta com uma travessa de bolo. Oi, vizinho novo, eu sou a Célia. Moro na porta ao lado. Trouxe bolo para dar boas-vindas. Renato aceitou, agradeceu. Ela viu o quarto amarelo pela porta entreaberta. Que bonito. É para seu filho? Não, é complicado. Tudo bem, não precisa explicar.
Mas se precisar de alguma coisa, pode bater na minha porta. Eu criei 5 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Sei como é difícil. Renato assentiu. Nos dias seguintes, Dona Célia aparecia com comida. Marmita, sopa, bolo. Sobrou, ela dizia sempre. Mas Renato sabia que não tinha sobrado nada. Ela estava fazendo de propósito, cuidando. Uma tarde, ela bateu na porta. Renato, eu não sou de me meter na vida dos outros, mas eu ouvi você falando no telefone com a advogada. Você está tentando conseguir guarda de uma menina? Renato hesitou, depois assentiu. Eu não tenho filho homem para dar referência, mas eu tenho nome limpo e 60 anos de vida nesse bairro. Se você precisar de alguém para dizer para o juiz que você é gente boa, que esse prédio é seguro, que tem gente aqui para ajudar, eu falo. Dona Célia, não. Escuta, eu sei que a gente mal se conhece, mas eu olho nos seus olhos e vejo um homem bom tentando fazer a coisa certa. E isso é raro hoje em dia, então deixa eu ajudar. Renato sentiu a garganta apertar. Obrigado. Segunda audiência. 7º mês. Renato estava mais preparado dessa vez. Laudo psicológico. Cartas de recomendação de todos os bombeiros do quartel. Carta da Dona Célia, atestando que ela poderia ajudar com Helena nos dias de plantão. Fotos do apartamento novo, do quarto amarelo. A doutora Mariana apresentou tudo com calma. Excelência, meu cliente tem demonstrado ao longo dos últimos meses comprometimento inabalável. Ele se mudou, organizou rede de apoio, está em acompanhamento psicológico, visitou a criança toda semana sem falhar uma vez. Ele construiu uma vida esperando por ela. O juiz olhou os documentos. E a criança? Como ela está? A promotora pública, que estava acompanhando o caso, respondeu. Segundo o relatório do abrigo, Helena está apresentando sinais de depressão. Come pouco, dorme mal, evita interação. Tem episódios de choro noturno. A psicóloga do abrigo recomenda ambiente familiar o quanto antes. O juiz suspirou. E a mãe biológica? A promotora. Carla Mendes Silva está em tratamento em clínica de reabilitação há 4 meses. Tem mostrado progresso, mas ainda não tem condições de retomar a guarda. O juiz olhou para Renato pela tela. Senhor Ferreira, o senhor tem filho? Tenho. 22 anos. Qual sua relação com ele? Renato engoliu seco. A pergunta que ele temia. Distante. Eu falhei como pai. Trabalhava demais. Não estava presente. Ele cresceu e eu nem percebi. E o senhor acha que não vai cometer os mesmos erros com Helena? Acho. Porque dessa vez eu sei o que perdi. E não quero perder de novo. O juiz ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente. Pedido negado. O senhor ainda não demonstrou capacidade prática de cuidar de uma criança com necessidades especiais. Helena tem trauma severo. Precisa de acompanhamento intensivo. O abrigo está oferecendo isso. Renato sentiu a derrota de novo, mas dessa vez não abaixou a cabeça. Excelência, com todo respeito, o abrigo não está oferecendo nada. Helena está piorando lá. Ela está desistindo. E eu não vou desistir dela. Eu vou recorrer quantas vezes for preciso. O juiz o olhou. O senhor é persistente. Eu sou um homem que cumpre promessa. Veremos. E a chamada encerrou. Fora da sala, a doutora Mariana disse. Ele está testando você. Quer ver se você vai desistir. Eu não vou. Eu sei. Mas, Renato, você precisa entender. Pode ser que a gente nunca ganhe. Pode ser que no final você tenha gastado tudo, lutado tudo, e Helena continue no abrigo até crescer. E se for assim, pelo menos, ela vai saber que alguém lutou por ela. A doutora Mariana sorriu. Você é teimoso. Eu sou bombeiro. A gente não desiste. No 8º mês, algo mudou. Renato chegou para a visita semanal e Helena estava diferente. Mais magra, olheiras fundas. Mas quando viu ele, pela primeira vez em meses, esboçou um meio sorriso. Oi, Renato sentou. Oi, você tá bem? Não. Pelo menos ela era honesta. Eu sei.
Mas eu não desisti de você. Helena olhou para ele. Por quê? Por que você não desiste? Porque eu prometi. E por quê? Renato procurou as palavras certas. Porque você me fez lembrar de quem eu era antes de virar pedra. Você me fez sentir de novo. E eu não quero voltar a ser aquele homem vazio. Helena ficou quieta. Depois perguntou. Você pintou um quarto para mim? Pintei. Como você sabe? A dona Célia me contou. Ela vem visitar às vezes. Ela disse que você pintou de amarelo. E fez um sol. Fiz. Por quê? Porque você desenhou um sol no seu quarto antigo. E escreveu que você é especial. E eu queria que você não esquecesse. Helena abaixou os olhos. Eu esqueci. Então eu vou te lembrar. Todo dia. Até você acreditar de novo. Silêncio. Então Helena disse baixinho. Eu não quero mais ficar aqui. Eu sei. Eu quero ir para casa. Para casa da sua mãe? Não. Pro quarto amarelo. E Renato sentiu a esperança voltar. No 9º mês, Felipe ligou. Renato quase não acreditou quando viu o nome na tela. Atendeu hesitante. Alô? Oi, pai. Silêncio. Felipe nunca o chamava de pai. Felipe? É. Olha, eu tava pensando. A gente não se fala há um tempo. E eu queria, sei lá, tomar um café, conversar. Renato sentiu o peito apertar. Claro. Quando? Amanhã tem um café perto da Paulista. Eu tô lá. No dia seguinte, Renato chegou 15 minutos adiantado. Nervoso. Quando Felipe entrou, Renato quase não reconheceu. Barba, cabelo comprido, óculos diferentes. O filho tinha crescido. Viraram homem sem ele perceber. Sentaram. Pedida café. Silêncio constrangedor. Finalmente Felipe disse. Mãe me contou. Sobre a menina. Sobre você tentando conseguir guarda. Ela te contou? Ela ainda fala com a Neide, sua segunda ex. E a Neide comentou. Pequeno mundo. Ah. É verdade? Renato assentiu. É. Por quê? Você não conseguiu cuidar de mim. Por que acha que consegue cuidar dela? A frase doeu, mas era justa. Porque eu aprendi. Porque eu sei agora o que eu perdi. E não quero que ela perca o que você perdeu. Felipe mexeu no café. Você sabe que eu passei a infância inteira esperando você aparecer? Esperando você vir num jogo meu, numa apresentação da escola, num aniversário. E você nunca vinha. Sempre tinha plantão. Sempre tinha alguma coisa mais importante. Eu sei. E eu sinto muito. Eu não quero que você sinta muito. Eu quero entender. Por que você está fazendo por essa menina o que nunca fez por mim? Renato respirou fundo. Porque quando eu te tive, eu não sabia o que estava fazendo. Eu era novo, imaturo, achava que trabalho era tudo, que sustentar era ser pai. E quando eu percebi que não era, você já tinha crescido e me odiava. E eu não soube como consertar. Então eu desisti. Covardemente. E agora, olhando para Helena, eu vejo você. Vejo uma criança precisando de alguém. E eu não quero falhar de novo. Felipe limpou os olhos. Ele estava chorando. Você foi um pai horrível. Eu sei. Mas, pelo menos, você está tentando ser melhor com ela. E isso conta alguma coisa. Silêncio. Então Felipe perguntou. Você precisa de ajuda? Com o processo, com dinheiro, sei lá? Felipe, você não precisa? Não. Eu quero. Não por você. Pela menina. Ela não tem culpa de você ser quem é. E se eu puder ajudar ela a ter o pai que eu não tive, eu vou ajudar. E foi assim, numa cafeteria barulhenta na Paulista, que Renato começou a reconstruir a ponte com o filho. Devagar, uma palavra de cada vez. 10º mês. Terceira audiência. Renato entrou naquela sala virtual com tudo que tinha. Toda a documentação. Todos os relatórios de visita. Cartas de Helena pedindo para sair do abrigo. Carta de Felipe dizendo que apoiaria o pai e seria tio presente. A doutora Mariana estava confiante. Dessa vez a gente tem chance. O juiz era o mesmo. Dr. Paulo Henrique. Ele olhou tudo com calma. Leu cada documento. Finalmente disse: Senhor Ferreira, o senhor me impressiona.
pela persistência, pela dedicação. Mas eu tenho uma pergunta final. Sim, Excelência. Quando Helena tiver 15, 16 anos e começar a ter crise de adolescência, crises por causa do trauma, e gritar que te odeia, que você não é o pai dela, que ela queria estar morta, o senhor vai aguentar? Renato não hesitou. Vou. Como tem certeza? Porque eu já passei por isso com meu filho. E eu desisti. E aquilo me destruiu. Então, dessa vez, não importa o que ela gritar, não importa o que ela fizer, eu não vou desistir. Eu vou ficar. O juiz ficou em silêncio, finalmente. Ainda acho que o senhor não é ideal. Mas... Ele suspirou. O ideal não existe. E Helena tá piorando no abrigo. E o senhor é tudo que ela tem. Então vou conceder guarda provisória por 6 meses, com acompanhamento intensivo, visitas mensais do conselho tutelar, acompanhamento psicológico obrigatório para ambos. Se tudo correr bem, revisamos e tornamos permanente. Se algo der errado, revogo imediatamente. Entendido? Renato mal conseguia respirar. Sim. Sim, Excelência. Obrigado. Não me agradeça ainda. Cuidar dela vai ser mais difícil do que o senhor imagina. Eu sei. Espero que saiba. Helena recebeu alta do Instituto Recomeçar numa quinta-feira chuvosa. Renato foi buscá-la com o coração acelerado. Ela saiu carregando uma mochila pequena com roupas doadas. Quando viu Renato, parou. Ficou olhando. Depois correu e se jogou nele. Abraçou forte, tremendo. Você voltou. Eu disse que ia voltar. Demorou. Eu sei. Me desculpa. Tá perdoado. E subiram no carro. No caminho, Helena ficou quieta, olhando pela janela. Quando chegaram no prédio, Dona Célia estava esperando na porta com bolo. Bem-vinda, filha. Helena olhou para ela, depois para Renato. Quem é ela? Dona Célia. Nossa vizinha. Ela vai ajudar a gente. Helena hesitou, depois aceitou um pedaço de bolo. Subiram. Renato abriu a porta do apartamento. Bem-vinda. Essa é sua casa agora. Helena entrou devagar, olhando tudo. A sala simples, a cozinha pequena. E então, Renato abriu a porta do quarto amarelo. Helena parou na entrada. Olhou o sol na parede. A cama, os lençóis de estrela. Largou a mochila, entrou, tocou a parede. Você fez isso para mim? Fiz. Por quê? Porque você é especial. E eu queria que você lembrasse. Helena se virou para ele, olhos brilhando. Você não vai desistir de mim? Nunca. Promete? Prometo. Na minha vida. Enquanto eu tiver ar nos pulmões. E Helena, pela primeira vez em 10 meses, chorou de alívio. Os primeiros dias foram estranhos. Helena não sabia como agir numa casa de verdade. Pedia permissão para tudo. Para comer, para sentar, para usar o banheiro. Toda vez Renato dizia: Helena, essa é sua casa. Você não precisa pedir permissão. Mas ela não acreditava. Não ainda. Levou 1 semana até ela começar a relaxar. Levou 2 até ela dormir a noite inteira sem acordar gritando. Toda vez que acordava assustada, Renato entrava no quarto, acendia a luz, sentava na cama. Só um pesadelo. Você tá segura. E ficava até ela dormir de novo. Dona Célia ajudava durante o dia, enquanto Renato estava no plantão. Buscava Helena na escola. Dava lanche. Fazia companhia. Ela é magrinha demais, Dona Célia comentou. Vou engordar essa menina. E foi enchendo Helena de comida caseira. Aos poucos, Helena foi ganhando peso, cor. O sorriso começou a aparecer mais. Mas não foi fácil. Na 3ª semana, a escola ligou. Helena tinha mordido uma colega. Renato foi chamado na diretoria. A diretora, uma mulher de meia idade de óculos, estava séria. Senhor Ferreira, isso é inaceitável. A outra criança teve que levar pontos. O que aconteceu? As meninas estavam brincando e uma delas pegou o pulso da Helena. E ela mordeu, com força. Renato suspirou. O pulso. Onde ficava a pulseira? Onde Juliano tinha feito a tatuagem?
Diretora, Helena tem trauma severo. Ela está em acompanhamento psicológico. A gente está trabalhando essas reações, mas ela precisa de paciência. Senhor Ferreira, eu entendo, mas eu tenho outras crianças para proteger também. Eu sei. Pode me dar mais uma chance. Eu converso com ela. A gente trabalha nisso. Por favor. A diretora hesitou. Uma chance. Mas se acontecer de novo, vou ter que pedir que o senhor procure outra escola. Em casa, Renato sentou com Helena. O que aconteceu na escola? Helena baixou os olhos. Ela pegou meu braço. E você mordeu? Silêncio. Helena, olha para mim. Você não pode morder as pessoas. Eu sei que você ficou com medo, mas a gente precisa achar outro jeito de reagir quando você tá com medo. Tá bem? Tá. Se alguém te tocar e você não gostar, você fala, não me toca. E se a pessoa não parar, você chama um adulto. Mas você não morde. Combinado? Combinado. Promete? Helena hesitou. Eu vou tentar. E era tudo que Renato podia pedir. Na quarta semana, Helena começou a fazer xixi na cama. Toda noite. Renato acordava de madrugada, trocava lençol, dava banho nela, colocava roupa limpa, sem reclamar, sem demonstrar irritação. Acontece, Helena, não é sua culpa. Mas via o cansaço acumulando. Trabalhava 12 horas no plantão. Voltava, cuidava de Helena, mal dormia. Na terceira noite seguida, trocando lençol às 3 da manhã, ele quase perdeu a paciência. Quase. Mas respirou fundo, lembrou por que estava fazendo aquilo e continuou. No quinto mês de convivência, o conselho tutelar apareceu para visita obrigatória. Uma assistente social jovem, Patrícia, inspecionou tudo. O apartamento, o quarto de Helena, a comida na geladeira. Conversou com Helena sozinha. Depois conversou com Renato. Tudo parece bem. Helena disse que está feliz aqui. Ela disse isso? Disse. Também disse que você não grita, que você fica quando ela tem pesadelo, que faz comida ruim, mas com carinho. Renato riu. Comida ruim? Palavras dela. Patrícia sorriu. Senhor Ferreira, você está fazendo um bom trabalho. Continue assim. E foi embora. Renato sentiu o alívio. No sexto mês, Carla pediu para ver Helena. Ela tinha completado o tratamento. Estava sóbria havia 8 meses. O conselho tutelar autorizou visita supervisionada. Renato levou Helena ao centro de convivência. No carro, Helena estava nervosa. E se ela quiser que eu volte? Aí a gente conversa, mas ninguém vai te obrigar a nada. A visita durou 40 minutos. Carla chorou. Pediu desculpas 1000 vezes. Eu sinto muito, minha filha. Eu sinto tanto. Eu estava muito doente. Mas eu tô melhor agora. Eu juro. Helena ouviu tudo quieta. Não chorou. Não abraçou. Só escutou. Quando saíram, Renato perguntou: Como você tá? Confusa. É normal. Ela é minha mãe, mas eu não quero morar com ela. Você não precisa. Ela sabe disso. Sabe? Sabe. Ela vai continuar em tratamento. E você pode visitá-la se quiser. Mas sua casa é comigo agora. Pra sempre? Pra sempre. Helena segurou a mão dele. Tá bom. No 7º mês, a psicóloga disse que Helena estava progredindo. As crises estão diminuindo. Ela tá dormindo melhor. Tá se alimentando bem. Tá se socializando. Você tá fazendo tudo certo, Renato. Não parece. Ainda tem dia que é muito difícil. Vai ter. Trauma não cura linear. Tem avanços e retrocessos. Mas, no geral, a curva é positiva. E a longo prazo? Ela vai carregar isso para sempre. Mas com apoio, com amor, com consistência, ela vai aprender a lidar. Vai ter vida normal. Ou o mais normal possível. Renato assentiu. Era tudo o que ele queria ouvir. No 8º mês, aconteceu. Renato estava fazendo jantar. Helena fazendo lição na mesa. De repente ela perguntou: Posso te chamar de pai? Renato quase derrubou a panela. Virou-se. O quê? Pai. As meninas na escola falam de pai. E eu queria
Eu queria ter um também. Você pode ser? Renato sentou ao lado dela, olhos marejados. Helena, eu seria honrado. Mas você tem que saber que isso não apaga sua mãe. Ela ainda existe. Ela ainda é sua mãe biológica. Eu sei. Mas ela não tá aqui. Você tá. Você fica quando eu tenho pesadelo. Você faz comida ruim com carinho. Renato riu chorando. Minha comida não é tão ruim assim. É sim. Mas eu gosto mesmo assim. Então sim, você pode me chamar de pai. Helena sorriu. Aquele sorriso que Renato tinha visto pela primeira vez meses atrás e que agora via todo dia. Um sorriso de criança que sabe que é amada. Tá bom. Boa noite, pai. Boa noite, filha. 10 meses depois do dia em que Renato encontrou Helena naquela cozinha, ele estava sentado no banco de uma praça perto da escola, esperando ela sair. O sol estava quente. O dia estava bonito. Helena apareceu correndo com 2 amigas, rindo, mochila nas costas. Viu Renato, acenou. Oi, pai. As amigas foram embora. Helena sentou no banco ao lado dele. Como foi a escola? Legal. A professora Mariana disse que meu desenho ficou lindo. A professora Mariana tinha virado aliada. Fazia reforço escolar gratuito com Helena 2 vezes por semana. Levava ela em atividades culturais nos finais de semana. Era mais uma pessoa na rede de apoio que tinha se formado ao redor deles. Que desenho! Helena abriu a mochila, tirou uma folha. Um desenho de uma casa amarela com um sol enorme no céu. E 2 pessoas de mãos dadas na frente. Uma grande, uma pequena. Embaixo, escrito com capricho, Minha família. Renato olhou para ela. Helena sorriu. Aquele sorriso que ele lutou tanto para ver. Ficou lindo, Renato disse, voz embargada. Foram para casa andando. Helena segurou a mão dele o caminho inteiro, contando sobre a aula, sobre as amigas, sobre a brincadeira no recreio. E Renato escutou cada palavra, guardou cada detalhe, porque agora ele tinha tempo. Agora ele tinha motivo. Agora ele tinha Helena, e Helena tinha ele. Naquela noite, depois do jantar, depois do banho, depois da história antes de dormir, Renato estava saindo do quarto quando Helena chamou. Pai. Sim? Você lembra do dia que você me achou? Renato voltou, sentou na beira da cama. Lembro. Você estava chorando. Eu sei. Por quê? Renato pensou como responder. Por quê? Porque eu fiquei com medo de não conseguir te ajudar, de não ser suficiente. Helena segurou a mão dele. Renato percebeu que ela estava usando a pulseira de novo. Ele tinha achado ela no fundo de uma gaveta, no abrigo e guardado. E semana passada tinha dado de volta. E Helena tinha colocado. Mas você foi suficiente. Você é. Renato apertou de volta. Você também foi suficiente para mim. Como assim? Helena, todo mundo acha que eu te salvei naquele dia. Que eu te tirei daquela cozinha e te trouxe para a segurança. E é verdade. Mas sabe o que mais é verdade? O quê? Que você me salvou também. Eu tava muito cansado da vida. Muito vazio. Achava que não tinha mais motivo para continuar. E aí eu te achei. E você segurou minha mão. E de repente eu lembrei por que eu faço o que eu faço. Por que eu acordo todo dia. Porque vale a pena continuar. Você me deu de volta alguma coisa que eu achava que tinha perdido para sempre. O quê? Vontade de viver de verdade. Não só existir. Helena olhou para ele com aqueles olhos enormes, sérios. Então a gente se salvou? Renato sorriu, olhos marejados. Então a gente se salvou. Ela se aconchegou embaixo do cobertor. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Renato apagou a luz, deixou a porta entreaberta e foi para o corredor. Ficou ali parado por um momento, ouvindo a respiração dela ficando lenta, regular, tranquila. Respiração de criança que dorme sem medo, sem pesadelos, sem precisar segurar uma pulseira com força para lembrar que é especial. Porque agora ela sabia,
Ela era especial. Ela era amada. Ela era segura. E Renato também. Todo mundo dizia que ele tinha salvado Helena naquela madrugada de quinta-feira, quando entrou numa cozinha imunda e achou uma menina de 7 anos tremendo no chão. Mas se você perguntasse para ele, se você olhasse bem nos olhos dele e pedisse a verdade, a resposta era outra. Era Helena que tinha salvado ele, porque ela tinha lhe dado algo que nenhuma medalha, nenhum reconhecimento, nenhuma aposentadoria ia dar. Uma razão para acordar. Uma razão para lutar. Uma razão para continuar respirando. E no final, talvez seja isso que família significa. Não sangue, não biologia, mas escolha. A escolha de ficar. A escolha de lutar. A escolha de não desistir, mesmo quando o mundo inteiro diz que você deveria. Renato escolheu Helena. E Helena escolheu ele de volta. E juntos, eles construíram algo que nenhum sistema, nenhum juiz, nenhuma burocracia poderia ter dado. Um lar de verdade. Onde o sol sempre brilha na parede. Onde pesadelos podem ser acalmados. Onde comida ruim é feita com carinho. E onde promessas são cumpridas. Sempre.